Esse é um vídeo sobre mudanças. A gente vai mudar de casa? Não agora. O Leon mudou de cabelo? Sim, mudou. Ficou bom? Talvez, não sei, quem sabe. É ainda uma coisa meio discutível. Eu mandei a mulher cortar curta, ela levou o treco literalmente. Eu sei. Esse vídeo foi um convite do Bradesco pra gente falar de mudanças. Por que será, né? Porque a gente é um casal que muda pouco, não é mesmo? Não, a gente quase não mudou. Quase não Desde mudou. que eu comecei no YouTube, eu mudei de país 2 vezes e de casa 4 vezes. E de cabelo, Leon. Você muda sempre de cabelo também. Não, Neus. Parou. Não é culpa minha. Continua desse ponto. Mudança é um negócio que dá medo na gente. Não é fácil você sair de uma rotina. Eu já fiz um vídeo falando disso. Se você for lá no episódio 240, eu tô falando justamente disso. Porque eu gosto das fases em que eu vivo. Eu me sinto tão confortável ali. Me deslocar dela é um trabalho um pouco que eu preciso fazer um exercício de convencimento. Mas eu acabo fazendo. O Leon já é louco por mudanças. Ele gosta. Ele busca mudanças. Vamos pra outro lugar. Vamos fazer outra coisa. Eu fico com faniquito. A gente já tá em Vancouver, vai fazer 3 anos. Tá dando um desespero. Vamos caçar nosso rumo aqui. Apesar de não ser confortável pra mim mudar, eu entendo que mudanças podem ser muito positivas e elas são enriquecedoras demais pra gente. Se a gente olhar pra nossa história, o que a gente fez pra chegar até aqui, foram sucessivas decisões, algumas muito grandes, tipo, vamos mudar para o Canadá. E teve mudanças que não foram tão aparentes assim, mas que hoje a gente reconhece que foram decisivas para o que a gente faz hoje. Eu vejo que eu sou fruto de muitas decisões de mudança que eu fiz e que fizeram pra mim também. Tem uma coisa decisiva na minha vida que fez com que eu trabalhasse com o YouTube hoje. Foi o fato de eu ter começado a mexer com vídeo quando eu tinha 16 anos lá nos Estados Unidos. A minha mãe pensou: meu filho vai fazer intercâmbio. E eu queria também, na época, o filme do Pateta tava famoso, que mostrava o Marx adolescente. Aí eu falei, beleza, eu quero ser aquele cara. Como você mudou sua vida? Então, minha inspiração foi o Pateta. Vai, continua. O filme, não, você nunca fala assim do filme do Pateta, tá? É a melhor trilha sonora da história do cinema. Se você quer dar uma descansada... Minha mãe queria que eu fizesse intercâmbio. Eu fui lá, fiz as provas, passei. Eu queria ir pro Reino Unido. Eu pensei, Europa. Na verdade, a primeira opção era o Japão, porque eu gostava muito de Cavaleiro do Zodíaco. Aí... As decisões são as melhores. Baseadas em quê? Cavaleiro do Zodíaco. Eu até coloquei a Austrália também e tal, mas eu queria ir pra Inglaterra porque fica na Europa. Eu posso visitar todos os outros países. Minha mãe, não. Você vai para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, minha mãe quis. Mas olha que coisa, quando eu cheguei lá, a escola tinha tipo um mini departamento de filmar esporte. Todas as atividades esportivas da escola eram filmadas. E por mini departamento, eu dizia eu mais 2 pessoas, tá? Era mini mesmo. Era mini mesmo. E foi ali que eu desenvolvi o gosto por vídeo. Ali foi a minha primeira experiência e foi daí que saiu todo o meu interesse por vídeo. Muita coisa volta para essa decisão, para essa mudança, que em parte foi feita por mim, em parte foi uma decisão que minha mãe tomou e eu abracei, e isso determinou muito do meu futuro. E tem mudança que ela parece não ser tão drástica assim quanto você morar fora, fazer intercâmbio em outro país, que parte de uma decisão que você fala, vou fazer isso, e isso muda a sua vida. Cheguei um dia do trabalho, trabalhava na televisão e falei assim, eu vou assistir uma série ou eu vou navegar na internet? E um belo dia eu abri um blog, e foi esse minha primeira experiência de produção de conteúdo na internet. Aquele blog foi o que promoveu o nosso encontro de verdade. Sim. Né? Que eu conheci a mente da senhora Nilce Moreto por conta de um blog. Exato. A gente estava lendo o mesmo livro. O nosso encontro foi numa comunidade do Orkut, mas o conhecimento mesmo, o início do namoro foi pelo blog. Eu li os pensamentos dela. Olha que moça interessante. Vou comentar algo inteligente. Talvez ela respondeu. E aí que tá, às vezes a gente ignora alguns passinhos da nossa vida, algumas mudancinhas, como se elas não significassem nada. Mas daqui uns anos, quando você olha pro passado, aquela decisão que você fez, mesmo que ninguém deu valor, mesmo que você não tenha dado valor, aquilo pode ser definitivo pra sua vida. E tem várias coisas que eu não consegui antecipar na minha vida que acabaram sendo chave, assim, pra pessoa que eu sou hoje. Por exemplo, eu me formei em Relações Internacionais, na PUC Minas. Obviamente, hoje eu não trabalho com Relações Internacionais, a não ser quando você precisa de um conhecimento ou outro pra coisa de internacionalização de mercados, tal. Mas eu não mexo mais com teoria política, por exemplo, que era uma coisa com a qual eu mexia muito naquela época. Mas o curso foi muito importante pra aprender a fazer uma coisa: a sentar e fazer as coisas. A faculdade tinha
te ensina isso. Você tem que realizar algo. É difícil, sua cabeça não tá ali. Você precisa terminar aquele treco. Depois de 4 anos de faculdade fazendo isso, você aprende. E principalmente a faculdade que eu fiz, os professores pegavam muito pesado. E isso é uma coisa que eu uso até hoje na minha produção de vídeo, porque eu consigo me dedicar bastante à produção e eu consigo realizar umas coisas com uma certa complexidade que provavelmente eu não conseguiria realizar se eu não tivesse vivido essa experiência. Se eu não tivesse passado pela carne moída da PUC Minas. No curso de Relações Internacionais da PUC Minas, Você era carne. Moedor, é isso. Moedor. Mas é que tá, a gente tende a ter uma resistência, porque a mudança, ela, no primeiro momento, quando você tá passando por ela nem sempre parece legal, nem sempre parece positiva. Eu lembro de Curitiba. Se você não sabe, antes de morar no Canadá, a gente morou 1 ano em Curitiba e antes disso eu morei muito tempo em Goiânia. Em Goiânia a gente tinha apartamento, eu tinha uma rede de amigos, mas a gente tava percebendo que para o nosso negócio, Goiânia não era mais um lugar que comportava o que a gente queria fazer. Em Curitiba a gente teria mais oportunidades. Entramos num acordo e decidimos nos mudar pra lá. Pro Leon foi mais fácil porque ele não tinha vínculo com Goiânia. Eu tinha muito vínculo com Goiânia. Se você for no meu Instagram, tem uma série de milhares de fotos que sou eu me despedindo de todos os milhares de amigos que eu tive que falar tchau. Só que ir para Curitiba realmente abriu portas pela mudança em Curitiba que nasceu Cadê a Chave. Mas foi por mudar em Curitiba que esse canal surgiu e foi esse canal que abriu as portas pra gente vir trabalhar no Canadá. E baseado nessas histórias de mudança da gente, o Bradesco convidou a gente pra compartilhar histórias de vocês. A gente colocou um post lá no Instagram, a Nilce colocou, e vocês mandaram várias histórias de vocês. Tem história de construção de casa, de mudança de apartamento, criação de filho. A Pitty mandou pra gente uma mudança que ela tá trabalhando que é interna, evitando sofrer por antecipação e fazer tempestade em copo d'água. Passa o segredo pra gente, só pra gente não ficar ansioso. A Rei Laura Garrigo. Mais um passo até a formatura, até o diploma, até o título de psicóloga. Escolheu a profissão, acertou, gosta do que sempre faz. Bom, tá? Tá mudando a vida. Exato. A Emanu contou a história dela aqui, dizendo que ela tá superando a depressão. A gente sabe que depressão é uma coisa da qual muita gente sofre, é muito mais comum do que todo mundo imagina, incluindo gente que sofre de depressão. É um distúrbio cerebral, seu corpo não produz hormônios, as substâncias que precisa, e você se sente muito triste, desanimado constantemente. Para todo mundo que tá lutando contra a depressão, tá aqui o caso da Emanu, espero que encoraje vocês também. E o legal dessas histórias é que elas são inspirações, porque quando a gente tá no momento de mudar alguma coisa na nossa vida, sempre surge um friozinho na barriga. E isso nunca passa. Nunca passa. Você vai ficar mais velho e vai ver. Não vai. Não deixe o medo do desconhecido te parar em algum momento. Faça os seus cálculos, prepare o seu terreno, mas se a coisa parece certa, não se intimide. Ouvir que os outros também passam por essa situação de friozinho na barriga anima a gente, né? Então faz a sua parte, compartilha a sua história. Tá vivendo um momento ali de mudança, em que você tem que decidir, tem que se mover, tem que agir. Tá com friozinho na barriga? Conta pra gente em qualquer rede social. É um movimento legal. Vai lá e participa também. Ó, eu já sei que vai ter alguém pensando em correr na geladeira agora, abrir o congelador, pegar um quadradinho de gelo, colocar na barriga, bater uma foto e colocar no Instagram. Tá valendo. Não. Faz. Hashtag mais um passo. Não faça isso, tá? Eu pensei nessa piada pra esse vídeo. Então compartilhe com a gente a sua história. Que mudança, que decisão, que superação você tá vivendo na sua vida para direcionar a sua vida em uma outra direção. Eu vi que era redundante no meio da frase, mas acho que passou a informação, tá? Bom.